Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Historiadora Explica, Historiadora Explica, produzido pela Ampu Brasil, Associação Nacional de História. O tema de hoje é Sérgio Moro, leitor de Batman ou quadrinhos e a política na história contemporânea. E o nosso convidado é o professor da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, Ivan Lima Gomes. E se estão gostando do conteúdo produzido pela Ampu, não deixem de seguir nossos canais no SoundCloud, Spotify e também no YouTube. Olá a todos e todas, meu nome é Ivan Lima Gomes, eu sou doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e atualmente sou professor na Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. As minhas pesquisas mobilizam os campos da cultura visual e da história dos impressos para refletir acerca das histórias em quadrinhos, HQs, desde uma perspectiva histórica. Então, tentando pensar e as suas circulações e trânsitos culturais, sobretudo tomando como referência o espaço das Américas. Bem, o título da minha conversa aqui com vocês é Sérgio Moro, leitor de Batman, ou Quadrinhos e Política na História Contemporânea. Bom, gente, pesquisa recente junto a livrarias físicas e virtuais identificou mudanças no comportamento do público leitor brasileiro durante a pandemia de Covid-19. Ao lado do interesse cada vez maior em obras voltadas para a análise crítica do contexto político atual, destaca-se o aumento na leitura de HQs. No atual cenário, onde se defende taxação de livros, mais uma das muitas medidas absurdas que nosso governo nos apresenta, a relação entre quadrinhos e política merece destaque, e é o que eu vou tentar fazer aqui com vocês aqui. Em Diário da Catástrofe Brasileira, ano 1, livro do escritor Ricardo Izias, temos algumas hipóteses interessantes sobre a política recente e que levou tantos brasileiros a depositarem seu voto num mito como panaceia para todos os problemas do país. A obra identifica que tal leitura desorientada decorre, em parte, de uma infantilização da vida cultural brasileira, o que pode ser identificado na associação entre símbolos da cultura pop recente e políticos. A relação entre política brasileira e super-heróis é exemplificada aqui a partir da figura de Sérgio Moro, enquanto leitor que se engaja performaticamente na leitura de Batman, ao ponto de, no limite, incorporar o seu ethos de justiceiro acima da lei na Operação Lava Jato, entendida na obra como uma perigosa performance intermediática. No Brasil, Batman parece gerar um estranho fascínio entre aqueles que podem ser vistos como dois dos grandes males que assolam nossa política recente: a espetacularização judicial da mídia, sob o mote de combate à corrupção, e o crime organizado a partir de milícias. Sem dúvida, assumir que Sérgio Moro se enxerga como uma espécie de super-herói que atua nas sombras e que deve acabar com a criminalidade que assola o país é um clichê bastante sedutor. Bom, o ex-ministro não fez muito esforço para se desvincular de tal imagem. O seu pacote anticrime, empurrado a todo custo durante sua curta gestão no Ministério da Justiça, foi uma medida tão inócua que caberia perfeitamente numa HQ conservadora de Frank Miller. Mas é também digno de nota que Batman seja o pseudônimo de um dos líderes da chamada Liga da Justiça, milícia que atua em diversas comunidades na zona oeste do Rio de Janeiro. Justiça e crime se encontram nas leituras e circulações culturais em torno de um personagem de HQs saído da Nova York da década de 1930. Num artigo dedicado ao estudo sobre usos e apropriações do personagem Batman por policiais, e em protestos políticos entre 2013 e 2015, Martin Osterman aponta como o personagem, membro de uma cultura popular global e da indústria do entretenimento, oferece a pessoas e grupos sociais um caminho para moldar sua posição perante a autoridade e como autoridade num campo instável de relações de poder. Ou seja, a dimensão estética por meio da mídia torna-se um componente fundamental para a reconfiguração da ordem social, com implicações e resultados perigosos. O caso de Sérgio Moro é um entre vários, e podemos listar outras leituras políticas sobre as HQs, como os usos da saga Guerra Civil enquanto chave interpretativa
para explicar as recentes crises políticas do Brasil, manifestantes à esquerda e à direita, vestidos de super-heróis em protestos, a perseguição à obra Aparelho Sexual e Companhia, acusada de integrar kit gay a ser distribuído para as escolas, uma das grandes fake news da política brasileira recente, a censura ao beijo gay numa HQ da Marvel Comics durante a última Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, além da produção de narrativas gráficas de viés conservador tentando atender um público de direita, entre outros exemplos. Todos eles, no entanto, nos indicam que os quadrinhos podem ser uma via legítima para interpretar à luz da história temas como fake news, novas direitas, leituras e apropriações culturais e crise de representação política. Chama a atenção que a relação entre super-heróis e política de massas ainda não tem recebido suficiente atenção dos estudiosos, dos acadêmicos, o que pode nos levar a perder de vista as complexas relações entre o mundo da política e as HQs, que se desenvolveram antes mesmo do surgimento dos super-heróis, ou seja, desde as primeiras tiras cômicas publicadas em jornais, já no início do século XX. Se obras como The Yellow Kid, Buster Brown, Little Nemo in Slumberland e Crazy Cat, clássicas das primeiras décadas do século XX, contribuíram para configurar as tiras cômicas enquanto crônicas do cotidiano urbano, da vida familiar, ou foram mesmo espaços de inovação visual, outras obras se valeram da capacidade única de comunicação das HQs para seguir o tempo rápido dos acontecimentos. Lembro-me aqui em especial da série Mutt and Jeff, de bastante sucesso internacional, inclusive no Brasil, tendo sido publicada na revista Tico Tico, e que vai escapar das crônicas esportivas que fazia até então para, numa certa altura, iniciar uma cobertura da Revolução Mexicana, inserindo o noticiário diário nas HQs. A visita dos personagens ao México e o seu interesse entusiasmado pelos exércitos em disputa mobilizaram os leitores. Em março de 1911, jornais dos Estados Unidos anunciavam, para tranquilizar os seus leitores, que, agora citando, soube-se que Mutt and Jeff, dois personagens famosos que se destacaram nos últimos dias na cobertura dos problemas mexicanos, estão seguros. Tempos depois, aí sim, teremos os super-heróis nas revistas em quadrinhos, sendo eles uma espécie de gênero narrativo, que é resultado de um longo processo de convergência de narrativas e mídias. De forma bem resumida, podemos dizer, por exemplo, que Superman é obra que mescla ficção científica com pitadas religiosas. A Mulher Maravilha é tributária de narrativas mitológicas gregas e dos debates feministas que vinham em curso desde a década de 1910, pelo menos, como bem destaca a historiadora Jill Lepore. E Batman reúne muito do romance policial mais violento, hard-boiled, com os justiceiros mascarados que vinham ganhando público desde o início do século XX, nomeadamente Fantomas, de Marcel Alain e Pierre Silvestre, também analisado por Dominique Califat. Claro que isso não explica tudo. As condições históricas e materiais do seu sucesso são, aqui, também determinantes. Não é por acaso que Superman e Batman representam os dois lados da justiça social em tempos de New Deal. Enquanto o personagem de Krypton atua em defesa de comunidades carentes e combate a corrupção policial, o Homem-Morcego defende o estado de bem-estar social através do exercício puro da violência, mantendo as classes perigosas sob controle, enquanto o Estado mostrava os limites da sua atuação. Nessa época, Batman não hesitava em executar vilões a tiros, por exemplo. Lei e ordem, mediados, por sua vez, pela Segunda Guerra Mundial e pelo papel fundamental das revistas em quadrinhos no fronte de guerra. Narrar a luta pela manutenção do controle social nos Estados Unidos, enquanto seus soldados embrenhavam-se nos campos de batalha, contribuiu para imaginar uma nação que se via ameaçada pelas forças do eixo. Em 1940, o ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels proclamou: Superman é um judeu, proibindo a sua publicação na Alemanha. A atuação, algo performática, de super-heróis e, de maneira mais ampla, de personagens de quadrinhos na política, não é exclusividade do Brasil, e indica que eles são um componente fundamental para as novas formas de se manifestar politicamente, que ganharam as ruas nos primeiros anos do século XXI. A série de arte, que ficou conhecida como Occupy, teve como símbolo midiático a máscara de Guy Fawkes, incendiário inglês que viveu nos séculos XVI e XVII, que se tornou popular nos dias de hoje,
a partir da graphic novel V de Vingança, de Alan Moore e Dave Gibbons. Vale destacar que os usos e apropriações algo difusos da máscara do protagonista da HQ não agradaram nem um pouco a Alan Moore, conhecido por promover uma efetiva desconstrução da narrativa dos super-heróis desde os anos 80. Moore não poupa críticas ao recente entusiasmo com super-heróis que vemos hoje. Para ele, agora citando Alan Moore, essas figuras atuais são como o foco de um escapismo sensal, fecha a citação. E para ele indicam certa dissonância cognitiva decorrente da infantilização da cultura de massa. Agora citando novamente Alan Moore, acho um sinal meio alarmante o fato de termos plateias de adultos que vão ver os filmes Os Vingadores e se deleitam com conceitos e personagens criados para agradar a garotos de 12 anos de idade na década de 1950. Fecha a citação do Moore. Num ano tão difícil como 2020, o mundo se surpreendeu com a morte de Chadwick Boseman. Sua atuação como super-herói Pantera Negra nas telas do cinema deu corpo e voz às lutas por igualdade racial, contribuindo para pautar a agenda dos direitos civis de pretos e pretas no século XXI. O personagem, por sua vez, foi publicado pela primeira vez em 1966, antecedendo em meses a fundação do Partido dos Panteras Negras por Huey Newton e Bob Seale. Em meio à diáspora, o super-herói redivivo nas telas do cinema tornou-se um ponto fora da curva do gênero cinematográfico super-heróico e mobilizou agenciamentos políticos e estéticos para além da esfera de consumo do cinema de entretenimento. No trecho abaixo, Achille Mbembe, em Crítica da Razão Negra, parece indicar uma saída, e agora eu cito Mbembe. Mas quem de nós é capaz de duvidar que tenha chegado o momento de finalmente começar por si mesmo e, enquanto a Europa se extravia, acometida pela doença de não saber onde se situa no mundo em relação a ele, fincar pé e fundar algo inteiramente novo? Para isso, será acaso necessário esquecer o negro? Ou, pelo contrário, salvaguardar sua força em relação ao que é falso, seu caráter luminoso, fluido e cristalino? Esse estranho sujeito escorregadio, serial e plástico, constantemente mascarado, firmemente situado em ambos os lados do espelho, ao longo de uma fronteira que ele não para de ladear? Se, além disso, no meio dessa tormenta, o negro conseguir de fato sobreviver àqueles que o inventaram, e se, numa dessas reviravoltas cujo segredo é guardado pela história, toda a humanidade subalterna se tornasse efetivamente negra, que riscos acarretaria um tal devir negro do mundo? A promessa de liberdade e igualdade universais, da qual o termo negro foi a marca patente no decorrer da Era Moderna. Bom, para além dos debates específicos em torno do devir negro, contribuição fundamental de Mbembe, talvez possamos tomar, de forma provocativa, a reflexão de Mbembe para assumirmos a força da reflexão crítica, citando, em relação ao que é falso, seu caráter luminoso, fluido e cristalino, esse estranho sujeito escorregadio, serial e plástico, constantemente mascarado. Parece aqui que ele está se referindo diretamente aos super-heróis das HQs, não é mesmo? Assim, constataremos que os super-heróis são apropriados e interpretados, novamente citando Mbembe, para além daqueles que o inventaram. E, por isso, podem e devem ser analisados não somente desde uma perspectiva que perceba seus usos aplicados ao que há de mais vil, mais baixo na política, mas também a partir de leituras que contribuam para enfatizar a riqueza da sua história, de forma a tornar mais complexa a leitura de HQs nos dias de hoje. Leitura essa que, como já apontei no início da minha fala, atrai cada vez mais leitores e podemos mobilizá-los para promover uma leitura crítica sobre as HQs. Bom, foi o que eu tentei fazer aqui. Agradeço a oportunidade que a Ampul me dá para falar um pouquinho sobre as minhas pesquisas em torno das HQs desde um ponto de vista histórico. Muito obrigado, sigo à disposição. Esse episódio foi produzido pela Ampul Brasil, a Associação Nacional de História. A edição é de Mariana Vilar, graduanda em História pela UFOP, e a locução é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiadora Explica, Historiadora Explica.